A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, é com muita alegria que estaremos iniciando mais uma escola bíblica dominical, trazendo luz para os nossos caminhos. Estaremos estudando mais uma lição desta revista, Os Princípios Divinos em Tempos de Crise, e estudaremos hoje a lição de número 8. As causas da desunião devem ser eliminadas. O professor de hoje será o professor Édipo e eu tenho certeza que seremos abençoados por Deus através da ministração desta aula. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos gratos a Ti por esta rica oportunidade que o Senhor nos concede em podermos estudar a Tua palavra, Senhor. Ilumine os nossos pensamentos, ilumine, Senhor, os nossos corações, nos ajude a compreender a Tua palavra. Abençoe também, Senhor, o professor Édipo, que estará ministrando esta aula. Assim nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Desejo a todos uma boa aula. Olá, graça e paz. Estamos aqui hoje para mais uma aula nossa, da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estamos falando a respeito da lição de número 8, que tem por título As causas da desunião devem ser eliminadas. E para nós aqui como base inicial, temos aqui o texto áureo, que se encontra no Salmo 133, verso 1, que diz: Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Verdade prática: a união é uma força indispensável para a igreja. É um testemunho diante do mundo e um estímulo para o crescimento da obra de Deus. E aqui a leitura bíblica em classe se encontra no livro de Neemias, capítulo 5, o versículo 1 e depois o versículo 6 até o versículo 12. Faremos essa leitura. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me enfadei. E considerei comigo mesmo no meu coração. Depois pelejei com os nobres e com os magistrados e disse-lhes: usura, tomais cada um de seu irmão. E ajuntei contra eles um grande ajuntamento. E disse-lhes: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às gentes, segundo as nossas posses, e vós outra vez vendereis, vossos irmãos ou vender-se-iam a nós. Então se calaram e não acharam o que responder. E disse mais: não é bom o que fazeis. Porventura, não devieis andar no temor do nosso Deus, por causa do opróbrio dos gentios, os nossos inimigos? Também eu, meus irmãos e meus moços, ajuro, lhes temos dado dinheiro e trigo, deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje, vos peço, as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, como também o centésimo do dinheiro, do trigo, do mosto e do azeite, que vós exigeis deles. Então disseram: restituí-lo-emos e nada procuraremos deles. Chamei os sacerdotes e os fiz jurar que fariam conforme esta palavra. Então, a lição de número 8 tem por objetivo geral destacar que a união é indispensável para o crescimento e sustentabilidade da obra de Deus. E aqui nós temos objetivos específicos. Primeiro, explicar que a união caracterizada
no período pós-exílio serve de referência para a igreja, ou seja, para os dias atuais. Segundo, expor a injustiça social que ameaçava a união dos judeus nos tempos de Neemias. E por terceiro, mostrar as medidas adotadas por Neemias para manter o povo unido em um só propósito. Pois bem, vamos aqui para a introdução. Veremos nesta lição um conflito que surgiu entre diferentes classes sociais e como o problema foi solucionado. E o primeiro tópico para nós aqui tem por título: a união caracterizava os judeus libertos do cativeiro. Primeiro subtópico: qual a base desta união? A. Todos eram do mesmo povo e confessavam a sua fé no único Deus verdadeiro. O altar havia sido renovado, o templo levantado e o culto a Deus restaurado, conforme os ritos da lei. Então o povo está começando a se unificar nos mesmos propósitos. Fé no único Deus, o Deus verdadeiro, um altar renovado, templo renovado e um culto a Deus restaurado. B. Todos haviam experimentado o despertamento que se havia iniciado pelo rei Ciro. Todos haviam cooperado ativamente para a restauração da cidade de Jerusalém. Ou seja, quando todos cooperam, podemos restaurar a vida de pessoas, restaurar lugares. Mas para isso é preciso o quê? A cooperação de todos. Segundo, esta união entre os judeus simboliza a união que deve haver na igreja de Deus. E ele tem aqui Gálatas capítulo 6, versículo 16. Também na igreja há muitas coisas unificantes. Todos experimentaram o novo nascimento, ou seja, morreram para o mundo e nasceram para Cristo. Um novo nascimento que veio aonde? Através do batismo nas águas. Todos que nasceram de novo amam aos que são nascidos por Ele, ou seja, Jesus. Todos na igreja são aproximados um dos outros, porque Cristo derrubou o muro da separação que havia entre gentios e judeus, tornando-os uma verdadeira família de Deus. E eu gostaria que você abrisse juntamente comigo no livro de Efésios, capítulo 2, do versículo 12 ao 19. Então vamos lá. Efésios, no seu capítulo 2, do versículo 12 ao versículo 19. Naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Então, o sangue de Cristo é aquilo que nos aproxima cada vez mais. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Então, se Cristo derrubou um muro chamado inimizade, por que eu e você temos que levantar no meio da igreja muros de separação entre pessoas, se o próprio Cristo já derrubou esse muro? Então, quando nós vemos alguém levantando inimizade contra pessoas, é momento de chegarmos com a palavra de Deus. Assim como Cristo fez, eu e você também temos que fazer, derrubar estes muros de inimizade, principalmente dentro da igreja. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Então, o Calvário também foi outro motivo para derrubar a inimizade.
E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai e um Espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. E eu quero ressaltar aqui o verso 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Quando Cristo estava ali no Calvário, quando ele expirou, a palavra vai nos dizer que o véu do templo se rasgou de cima a baixo. Para quê? Para que eu e você pudéssemos ter acesso ao lugar santíssimo, para que eu e você pudéssemos ter acesso à presença de Deus e também para que a presença dele pudesse sair ali do lugar santíssimo e pudesse vir habitar dentro de nós nos dias atuais. Hoje, se eu e você temos livre acesso à presença de Deus, é porque Cristo foi ao Calvário e consumou, fez a redenção por cada um de nós. Então, aquele sangue vertido no Calvário foi justamente para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai em espírito e a presença dele pudesse sair dali e habitar dentro de nós. Olha que coisa maravilhosa que é a redenção de Cristo. Por isso que Romanos 3, versículo 24 vai dizer a redenção que Cristo fez por nós. Olha só como é rico esse texto. Voltando aqui, esta união não se baseia em nacionalidade, nível social ou cultural, mas todos são um em Cristo. Então não importa se é pobre, se é rico, se tem condições ou se não tem, não é a cultura, não é a raça, não é a classe social que nos une, mas aquilo que nos une é apenas um Deus chamado Jesus Cristo. É Ele que nos une. E Ele nos dá a base aqui de Gálatas, capítulo 3, versículo 28. No meio da igreja opera o Espírito Santo, o qual faz com que todos se tornem um coração e uma alma. Quando a igreja vive cheia do Espírito Santo, a união funciona em sua plenitude. E então ela se torna uma antessala do céu. Quando nós estamos em união no meio da igreja, aquele culto onde todos estão dedicados realmente a adorar o nome do Senhor. É quando nós ouvimos aquela expressão, quando o céu invade a terra. É quando rasga-se o céu dentro da igreja e nós sentimos uma grande presença de Deus. Por quê? Porque todos que estão ali presentes estão cooperando juntos, estão com apenas um propósito, engrandecer ao nome do Eterno. Olha isso. E assim o Espírito Santo atua como? Em sua total plenitude, em sua total força, porque ele vê e honra a adoração de toda a igreja como uma só adoração. Consideremos algumas bênçãos decorrentes da união. Os crentes sentem apoio espiritual para a sua vida. E eu destaquei aqui, muitos crentes vivem cercados de pessoas que são contrárias à sua fé, ou seja, de outras religiões. São alvos de crítica e de isolamento, seja no trabalho, na escola ou na família. Quantas pessoas já não nos criticaram simplesmente pelo fato de sermos cristãos? Pessoas de religiões diferentes da nossa, criticando porque vamos aos cultos às quartas, sexta-feira, domingo pela manhã, domingo à noite, mas é sábado, vai ter culto de ceia, você vai para a igreja num sábado. As pessoas não criticam, porque justamente não entendem o amor que nós temos e o privilégio de ir para a igreja. Não vamos para a igreja por uma obrigação, mas vamos para estarmos unidos em um só propósito e estar na presença de Deus. Não existe lugar melhor para se estar. E aí diz aqui, que riqueza então é chegar à igreja e encontrar um ambiente de união que predomina entre os irmãos. Ouçamos o que diz o salmista, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O maior lugar, às vezes a gente vive desunião no trabalho, vivemos uma desunião na escola, mas um lugar onde nós não queremos ver uma desunião, principalmente é dentro da igreja, porque é na igreja que eu busco um refúgio para a minha alma,
para o meu espírito, é na igreja que eu busco um auxílio dos irmãos para me ajudar em oração por alguma causa, por alguma enfermidade. Então é na igreja onde nós não podemos ver de forma alguma desunião. E desunião está dizendo assim, a união em si não é ficar dentro da casa dos irmãos, não, mas é na hora que ele precisar, a gente poder estar de braços abertos ali para poder ajudá-lo da melhor forma possível. Veja aqui o ponto B. Na igreja, levamos as cargas uns dos outros. E existem cargas que cada um tem que levar sozinho. Mas existem também cargas em que podemos ajudar uns aos outros. Que bênção na hora do aperto, saber que a igreja pode ajudar em oração. Então, quando eu vejo meu irmão sofrendo, eu sofro junto. Mas ainda existem momentos que ele tem que passar sozinho. A carga que ele precisa carregar é sozinho. Porque aquilo vai ter um propósito na vida dele de edificação física, espiritual, ministerial, porque tudo que eu e você passamos na vida tem propósito de Deus em cima disso. Mas existem algumas causas que nós precisamos de ajuda e nós temos o dever de ajudar os nossos irmãos. Aqui está falando a respeito, saber que a igreja pode ajudar em oração. Foi como eu fiz ali o pedido, o meu amigo evangelista Ricardo, lá da Igreja Unida. Eu coloquei o pedido de oração ali na igreja justamente para quê? Porque eu, em primeiro lugar, acredito no poder da oração e creio também de que todos que estão ali na igreja também creem no poder da oração. E essa oração está surtindo um efeito muito grande e o evangelista Ricardo está melhorando a cada dia mais. Por quê? Eu tinha uma carga, onde eu estava desfrutando dessa carga juntamente com o evangelista Ricardo e trouxe essa carga junto para a igreja, para que a igreja me pudesse ajudar em oração. Meu tio João estava enfermo ali, hospitalizado, mas depois, devido às orações da igreja, junto, cooperando, para que ele pudesse sair dali, ele teve a sua alta e saiu dali e agora se recupera em casa. Justamente por quê? Porque ajudamos uns a carregar as suas cargas, desfrutamos destas cargas e ajudamos em oração, para que ninguém pereça em nosso meio. É por isso que desunião no meio da igreja não pode existir. Se existe uma causa, então tem que ter 2, 3, 4 ou mais reunidos em oração para ajudar a vencer mais essa etapa na vida de um dos nossos irmãos. Amém? Ponto C. A união nos faz fortes. Uma ovelha sozinha é facilmente arrebatada, mas quando está em rebanho é protegida. Um só de nós lá fora podemos ser fracos, mas quando estamos juntos como um rebanho, então somos fortes e ninguém pode nos separar. Uma pedra sozinha pode ser levada ou jogada, porém, quando estiver edificada dentro do muro, é mais difícil de tirá-la. Então, nós temos que ser um muro edificado, cada um de nós somos uma pedra, e quando nós estamos juntos somos um muro fortificado, e aonde que muitos possam tentar nos derrubar, não vão conseguir, nós vamos permanecer, porque a rocha principal é Cristo. Por isso que diz 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, e a rocha que seguia Israel, ao qual elas desfrutaram, era o próprio Cristo. Amém? Então vamos lá, ponto D. Uma igreja que vive em união tem um testemunho maravilhoso. Jesus disse que através dessa união o mundo conheceria que ele foi enviado por Deus. Pela união, o mundo conhecerá também os verdadeiros discípulos de Jesus. Então, quando as pessoas de fora, os não cristãos, olharem para nós, tem que ver a nossa união e ver que nós somos um povo fortalecido. Ali são verdadeiros discípulos. E quem são os verdadeiros discípulos? Aqueles que sabem seguir os mandamentos que Deus nos deixou. Amar o nosso próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Não matarás, não roubarás, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Enfim, se a gente for pegar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, dentro desses 5 livros chamados Pentateuco, nós vamos ver então 613 mandamentos. Mas nós acreditamos ainda que são apenas 10, mas na verdade são 613 mandamentos.
365 mandamentos são negativos, aquilo que eu não posso fazer. E 248 mandamentos positivos, aquilo que eu devo fazer. Então muita gente ainda desconhece isso, mas é uma verdade dentro dos 5 livros da Bíblia, o chamado Pentateuco. Ponto 3. Esta união é uma verdadeira força. Foi por causa da união que os judeus numericamente inferiores aos seus inimigos conseguiram construir o templo e também os muros da cidade. Jesus disse: eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Então, ele não queria que fôssemos vários, mas fôssemos um. Como? Sendo unidos. Sejamos, pois, um, assim como o Pai, o Filho e o Espírito são um. E agora vem aqui, a união entre os judeus estava ameaçada. Qual era essa ameaça? Tratava-se de uma grande injustiça social. Muitos eram obrigados a tomar dinheiros emprestados quando eles estavam voltando ali do cativeiro babilônico. Não tinham condições financeiras de se sustentar. Então pegavam amigos ou parentes ricos que tinham condições e emprestavam dinheiro dessas pessoas. Mas alguns deles acabavam não conseguindo sanar as suas dívidas e se tornavam escravos. Veja, tomavam emprestado dos seus irmãos mais ricos, os quais cobravam juros altos, até mesmo com usura. Quando os mais pobres não conseguiam pagar os empréstimos tomados, os irmãos mais ricos executavam as dívidas, tomando as casas, as terras e até mesmo os filhos e as filhas dos devedores. Olha que coisa mais triste. Ponto 2. Como se explica essa grande injustiça? Vamos lá. Em primeiro lugar, era uma expressão de falta de amor. E nós sabemos que aonde não existe amor, muitas coisas de ruim acontecem, porque o amor prevalece sobre todas as coisas. É o primeiro a primeira manifestação do fruto do Espírito é a palavra chamada amor. Se eu tenho amor, eu cumpro todos os mandamentos sem problema nenhum. Eu consigo amar o meu próximo, eu não preciso matar, eu não preciso adulterar, eu não preciso ficar fazendo nada contra os mandamentos. Eu consigo seguir tranquilamente se eu tiver amor. Por falta de amor, os ricos chegaram a cobrar juros com usura, coisa proibida na lei. Então, muito cuidado em emprestar um dinheiro e cobrar um jurinho ali, achando que não tem problema. Tem sim. Levítico capítulo 22, versículo 36 e Êxodo capítulo 22, versículo 35 nos dá a base para isso. O assunto é muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. Então a maldade que eu e você podemos fazer para o nosso irmão dentro da igreja ou fora da igreja, estamos fazendo para ele, mas em primeiro lugar, estamos fazendo para Cristo. Estamos desonrando o Calvário, estamos desonrando a redenção que Cristo fez por nós. Quando eu estou maltratando o meu irmão, eu tenho a oportunidade de ajudá-lo e não ajudo, então eu estou deixando de ajudar a Cristo, de honrar o sacrifício de Cristo pela nossa vida. E ele dá-nos base aqui, 1 Coríntios capítulo 8 e o versículo 12. Se tiver você aí com a sua revista, marque na sua revista, marque na sua Bíblia. Esse versículo é de suma importância e eu vou repetir. O assunto é muito sério, porque a Bíblia diz que quem peca contra o irmão, peca contra Cristo. B. A atitude dos ricos era uma expressão de dureza contra os seus irmãos. Eles queriam ficar ainda mais ricos às custas da miséria de seus irmãos mais pobres. Sabe o que eu vejo aqui? As pessoas que tentam se beneficiar na dificuldade de pessoas. Eu vejo uma pessoa passando uma grande dificuldade vendendo um carro de 50 mil, vendendo por 10 porque ela está desesperada. Eu olho aqui e falo, eu vou aproveitar essa oportunidade e vou comprar esse carro. Eu estou desfrutando daquela situação difícil daquele irmão, sendo que na verdade eu deveria ajudá-lo a nem precisar vender aquele carro, mas ajudar de todas as formas possíveis para que ele permaneça com aquele carro, porque ele precisa. Não tentar usufruir da dificuldade dele para me beneficiar. E isso muitas pessoas têm feito dentro
e fora da igreja. Isso aí é algo muito triste, né? Ponto 3, Neemias solucionou o problema. Neemias convocou um grande ajuntamento, reuniu o povo e lembrou a todos que os irmãos mais pobres estavam sendo literalmente escravizados. Confrontou-os na sua injustiça, perguntando-lhes: vender-se-iam a nós? Então se calaram e não acharam o que responder, porque sabiam que Neemias estava com a razão sobre aquele assunto. E aí não tem o que falar. Segundo, Neemias fez uma proposta conciliadora. Deixemos este ganho. Olha só, ele abrindo mão daquele juro. Deixemos este ganho. Restituí-lhes hoje. Neemias incluiu-se na proposta. Isso é importante. Ele e seus auxiliares haviam emprestado a juro. Note bem, a juro, mas não a usura. Então, na verdade, o que é o juro? Juro é a taxa cobrada de valores estipulados em lei. E usura? Usura já é algo um pouquinho diferente. Termo utilizado para se referir à cobrança de taxas superiores ao limite máximo permitido legalmente. Então, a juro sim estava na lei, mas usura não. Usura já estava querendo se beneficiar em cima da dificuldade de outro. E a usura então é um perigo. Terceiro, a proposta de Neemias foi acatada. Quando o homem de Deus tem razão e tem propriedade naquilo que ele está falando, então é acatado o seu pedido. Restituir-lo-emos e nada procuraremos deles. Faremos assim como dizes. Aceitaram sem problema nenhum. E aí o último aqui, o ponto 4. A paz voltou a reinar entre os judeus. Surgindo um problema entre os irmãos, deve ser logo tratado com muita diligência. E aqui é algo muito importante. Veja só, quando um líder do povo for ignorante, desinteressado ou negligente, o resultado poderá vir a ser uma contaminação grave. Faz parte das atribuições do ministro manter a boa ordem na igreja, do ministro e também dos seus liderados, porque se eu vejo alguém fazendo algo, eu tenho que chegar ali e tentar apaziguar aquela situação, para que não venha piorar com o tempo, né? Então eu não posso simplesmente jogar a responsabilidade para o líder, eu tenho que entender também que eu estou ali, estou vendo aquela situação. Se eu não sei resolver, então eu levo aquela situação para o meu líder, mas eu não posso deixar toda a carga nas costas dele. É preciso o quê? Ajudar, todos cooperando juntos. Neemias foi nesse sentido um exemplo para os que estão à frente da obra do Senhor. Assim como Deus fez com Neemias, Ele quer fazer com seus servos. Hoje, isto é, Deus quer abençoar seus servos e confirmar as obras das suas mãos. Salmo 90, verso 17. E o segundo aqui e último. Problemas relacionais devem ser tratados carinhosamente. Bem-aventurados os pacificadores. Viu uma contenda? Tenta ser pacífico ali e conter aquilo ali. Mateus capítulo 5, versículo 9. A desunião representa uma obra da carne. E nós não temos que estar na carne, nós temos que estar no Espírito. Para entender o Espírito, precisa-se estar no Espírito. Aquele que está na carne nunca vai entender o Espírito. Por que pessoas que estão fora da igreja, vê as pessoas dentro da igreja rodando, louvando a Deus, chorando, levantando as suas mãos e ficam sem entender? Porque para entender no Espírito é preciso estar no Espírito. É loucura para eles, mas para nós é poder de Deus. Olha só que coisa maravilhosa. Problemas aqui então dizendo obra da carne. Estas coisas entristecem o Espírito Santo. A desunião destrói a comunhão e o amor entre os irmãos. Coisa tão preciosa na igreja.
Andai em amor, como Cristo também vos amou. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Jesus orou. Veja essa oração. E nós vamos caminhando para o fim aqui. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. João capítulo 17, versículo 21, mostrando aqui um zelo, um cuidado de Jesus com a nossa vida, uma preocupação com a nossa vida. Finalmente, devemos cultivar nosso testemunho diante do mundo. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e da paz na igreja. Eu vou repetir esse finalzinho aqui. A união entre os crentes é o selo da estabilidade espiritual e a paz na igreja, para que tudo e todos possam fluir da melhor forma possível, aquela presença do Espírito Santo permaneça no meio da igreja, para que o céu invada a terra. É preciso que eu e você e toda a igreja estejamos sempre em comunhão, em união com todos. Então, a lição de número 8 para nós hoje é: sejamos unidos todos os dias e não apenas uma vez, seja dentro da igreja ou seja fora da igreja. Eu e você temos que estar unidos para que o nome do Senhor seja glorificado e nós possamos dar bons testemunhos para as pessoas de fora que tanto nos olham para criticar, mas para que eles tenham motivo de nos elogiar e nos render também, junto com nós, a presença de Deus, para que as pessoas que estão lá fora desejem ardentemente vir para dentro da igreja para poder viver o melhor dessa terra, como eu e você estamos vivendo até os dias de hoje. Em meio à pandemia, nós ainda estamos perseverando, estamos de pé e estamos lutando, sem desanimar. É difícil? É, mas nós continuamos prosseguindo e juntos nós somos muito mais fortes. Oremos para encerrar esta lição. Pai querido, nós te louvamos, bendizemos o teu nome, agradecemos, Deus, por mais uma lição da Escola Bíblica Dominical, Pai. Que os teus filhos que aqui ficaram, Deus, assistindo e aqueles que porventura assistirão futuramente, Deus, o Senhor possa entrar de encontro ao coração e à mente deles, Deus, para que possam compreender com clareza, Deus, o que o Espírito do Senhor ministrou através desta lição, Pai. Que eu e todos da igreja, Deus, possamos estar sempre em união, uns ajudando os outros, Deus, para que a tua presença e o teu nome continue sendo glorificado aqui na terra através das nossas vidas. É por isso que nós oramos e bendizemos o teu nome, não somente hoje, mas para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe grandemente a tua vida e até a próxima sexta-feira com mais uma aula da nossa escola dominical, a lição de número 9. Deus abençoe.